Olá pessoal do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção das atividades da primeira semana do PET 4 e vai fazer a análise aqui de dois textos dos sites Estudo Prático e do site InfoEscola, tá certo? Sobre o governo JK e sobre o conceito de desenvolvimentismo, ok? Então vamos começar aqui. O governo JK, resumo e plano de metas. Nas eleições de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, juntamente com o vice-presidente João Goulart, o Jango. JK, como presidente, também era conhecido, ficou famoso por seu plano de metas, apresentando ao povo brasileiro que o seu maior plano de governo era o desenvolvimento econômico rápido. Com o famoso lema 50 anos em 5, JK conquistou seus eleitores e garantiu para si a presidência do Brasil. Seu mandato começou em 1956 e foi até 1961, quando a presidência foi assumida por Jânio Quadros. O plano de metas do governo JK. Juscelino pretendia fazer com que o Brasil, tido como uma potência subdesenvolvida na época, chegasse ao desenvolvimento de 50 anos em apenas 5 anos de governo. Este era o plano de metas, que consistia em investir nas áreas de maior importância para o desenvolvimento econômico, principalmente da infraestrutura e indústria local. O maior êxito de JK se fez na área do desenvolvimento industrial, pois havia aberto a economia para o capital internacional, já que ele considerava impossível o progresso econômico sem a participação dos investimentos estrangeiros, principalmente através de grandes empresas automobilísticas. Confira outros pontos do plano de metas listados a seguir. JK investiu na instalação de filiais das grandes empresas de automóveis na região do sudeste do país. Essa região acabou ficando dependente do capital que vinha das empresas multinacionais. Enquanto isso, o índice de pobreza, miséria e violência só crescia nas capitais do sudeste. Grande parte da culpa para a condição em que ficou essa região é do acúmulo de imigrantes da zona rural de outros estados, que geralmente iam para essas capitais em busca de novas oportunidades de trabalho do desenvolvimento que acontecia no país. Apesar dos problemas acarretados pelo ponto acima, a instalação de filiais de grandes empresas gerou muitas oportunidades de empregos na região. Os setores de transporte e energia ganharam mais relevância para os planos de avanço social e econômico. Com todo o crescimento no Sudeste, foi a vez da região Centro-Oeste se destacar. JK teve a ideia de construir a primeira cidade planejada do país, e foi assim que nasceu Brasília, a nova capital do Brasil. Com capital vindo de empréstimos internacionais, o presidente conseguiu finalizar e inaugurar a cidade em 21 de abril de 1960. Infelizmente, esse investimento deixou o Brasil bastante endividado com os nossos aliados que emprestaram dinheiro para a obra. Os resultados finais do plano de metas. A política de JK, que era de base econômica desenvolvimentista, apresentou vários pontos positivos, mas também alguns negativos para o Brasil. Com a entrada de grandes empresas, empregos foram gerados. Contudo, o país acabou ficando muito dependente do capital externo. A zona rural foi deixada de lado com o investimento na industrialização de capitais, algo que prejudicou bastante os trabalhadores do campo e a produção agrícola. Brasília foi uma ótima ideia, contudo a dívida externa deixada por essa obra cresceu significativamente. Problemas com a migração e o êxodo rural descontrolados fizeram a pobreza e a violência aumentarem consideravelmente. Vamos aqui ao texto Desenvolvimentismo, ok? Do site InfoEscola. Recebe o nome de desenvolvimentismo a teoria econômica que está centrada no crescimento econômico, baseado na industrialização e na infraestrutura com forte intervenção do Estado, em detrimento do desenvolvimento social. Tal teoria foi uma resposta aos desafios e oportunidades que surgiram com a Grande Depressão dos anos 30 e está ligada às ideias trazidas pelo keynesianismo.
A onda desenvolvimentista teve seu apogeu nas 3 décadas que sucederam o fim da Segunda Guerra, com destaque para as políticas de implantação da indústria pesada nos principais países da América Latina. Seus expoentes viam o desenvolvimento como um processo de criação de um panorama novo e atual para o país. A economia fazia parte desse projeto de modernização, pois se tratava de integrar o território, dando-lhe infraestrutura, emprego e tecnologia. Com esse projeto grandioso, vislumbrava-se a criação de uma sociedade democrática e aperfeiçoada, dando novo sentido à civilização brasileira, como então se dizia. No caso do Brasil, o termo desenvolvimentismo remete às teorias cepalinas, vindas da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, uma comissão regional das Nações Unidas, criada em 1948, com o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre seus membros. Como fenômeno histórico, o desenvolvimentismo é associado no Brasil aos governos a partir da década de 1950, com destaque para os presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Seus defensores são considerados herdeiros intelectuais dos positivistas, com a diferença de que possuíam mente aberta para novas teorias econômicas. Faziam parte de uma contra-elite dirigente alinhada no setor público ao longo dos anos 1950 e início dos anos 60. O desenvolvimento exigia principalmente autoestima nacional, fermento para qualquer ideologia transformadora. Esse impulso transformador encontrava respaldo numa nova liderança, o Estado, capaz de acionar políticas e reformas, canalizando o desenvolvimento nacional, apesar da relação por vezes contraditória com os atores sociais e econômicos. Apesar de terem de conviver com as classes dominantes, velhas e novas, nossos construtores de instituições revolucionaram a forma de pensar e praticar o desenvolvimento. A CEPAL foi precursora do pensamento desenvolvimentista, voltado aos países periféricos da América, tendo destaque a contribuição do brasileiro Celso Furtado, responsável pela organização de um estudo conjunto da CEPAL com o BNDE, cujo objetivo era formar uma linha geral de desenvolvimento para o Brasil. É importante frisar que um dos motivos que levaram as ideias desenvolvimentistas cepalinas a ganharem terreno foi justamente a sua aceitação por toda uma classe de estadistas presentes no poder à época. Ok. Vamos dar início aqui à correção das atividades do PET 4 na semana 1 do terceiro ano, tá certo? O Nacional Desenvolvimentismo. Inicialmente, o PET ele vai trazer essa conceituação aqui do Nacional Desenvolvimentismo. O Estado investe na infraestrutura, na base econômica e no aceleramento industrial do país. Progresso econômico do Estado pela industrialização, ou seja, como que vai se desenvolver esse país, como que vai se tirar essa nação do quadro, da alcunha de subdesenvolvido, através de investimento na indústria, ok? Investimento promovido pelo Estado. O PET ele também vai trazer aqui esses materiais complementares que estão disponíveis no formulário, tá certo? É só clicar, só acessar, só dar play para se aprofundar melhor no assunto. E o PET vai trazer esse texto aqui, ó. Nacional Desenvolvimentismo. O Projeto Nacional Desenvolvimentista Brasileiro teve início no segundo governo de Getúlio Vargas, mas foi no governo de Juscelino Kubitschek que esse projeto se consagra no cenário político brasileiro. O Projeto Nacional Desenvolvimentista tinha como propósito o crescimento econômico e a aceleração industrial, superando assim a condição de subdesenvolvimento atribuída ao Brasil. Essa política, adotada pelo governo JK, foi responsável por uma profunda transformação no sistema econômico brasileiro e proporcionou a cooperação internacional no plano econômico, político e cultural.
O programa de metas que compõe o projeto de governo de Juscelino norteou a política a ser incorporada ao desenvolvimento brasileiro. A proposta era maior intervenção do Estado na economia, no aumento da participação do capital privado nacional, no processo de industrialização e na incorporação do capital estrangeiro. O projeto desenvolvimentista considerava a abertura para a participação do capital externo, condição essencial para o desenvolvimento do país. Somente através da obtenção de recursos estrangeiros, seja como investimentos diretos, financiamentos ou empréstimos, ou através da tecnologia, seria possível acelerar o crescimento econômico brasileiro. E aí vem a questão 1. Quais as características do processo nacional desenvolvimentista? Vocês podem estar respondendo aí. O Projeto Nacional Desenvolvimentista tinha como propósito o crescimento econômico e a aceleração industrial, superando assim a condição de subdesenvolvimento atribuída ao Brasil. Depois a questão 2. Em que governo esse processo foi mais acentuado? Vocês podem estar respondendo. O Projeto Nacional Desenvolvimentista brasileiro teve início no segundo governo de Getúlio Vargas, mas foi no governo de Juscelino Kubitschek, o JK, que esse projeto se consagra no cenário político brasileiro. E a questão 3. Como o programa de metas, composto no plano de governo de JK, norteava o desenvolvimento brasileiro? O que vocês podem responder aí? A proposta era maior intervenção do Estado na economia, no aumento da participação do capital privado nacional, no processo de industrialização e na incorporação do capital estrangeiro. O projeto desenvolvimentista considerava a abertura para a participação do capital externo, condição essencial para o desenvolvimento do país. Somente através da obtenção de recursos estrangeiros, seja como investimentos diretos, financiamentos ou empréstimos, ou através da tecnologia, seria possível acelerar o crescimento econômico brasileiro. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês e até a semana que vem. Obrigado.